Dando sequência, então, a essa parte de resposta em frequência, o que a gente vai trabalhar agora é o critério da estabilidade de Nyquist. Esse critério, né, similar ao critério de Routh-Hurwitz, a gente está interessado, então, em determinar a estabilidade de um sistema de controle. É a malha fechada. E também, né, quantos polos ali a gente vai ter no sistema malha fechada no plano da direita, a gente também é capaz de responder essa questão, né? A diferença aqui do critério de estabilidade de Nyquist, o critério de estabilidade ali de Routh-Hurwitz, é que aqui a gente trabalha com o sistema malha aberta. Então você não precisa encontrar aquele TDS para estar determinando se o sistema é estável ou não, né? Então se você tem, por exemplo, um sistema de controle da seguinte característica, né? Uma entrada, um subtrator, aqui uma entrada que a gente costuma chamar de RDS, o GDS, que é a nossa função de transferência, a planta, né? Aquilo que você modela, né? Enfim, aquilo que você está querendo controlar, a saída, uma realimentação com o HDS. HDS a gente já discutiu, ele pode ser um filtro, ele pode ser um transdutor, né? Se você de repente utiliza quer medir a velocidade do motor, você usa um servo, né? O servo tem a sua característica, sua função de transferência, um tacogerador, desculpe, né? Ele é um motorzinho CC na realidade, né? Subtração, CDS, aqui a gente tem o erro que está entrando então no nosso sistema, né? Então a gente conhece quem é o nosso G, porque a gente fez a modelagem do sistema, e o HDS, né? Que é o que a gente está querendo. Ou, desculpe, o HDS, que é o sistema que a gente projeta, ou ele faz parte da realimentação, ou ele é algum sistema ali que a gente projetou, como por exemplo o filtro, né, aquele que eu citei, ou um tipo de dinâmica de um sensor, né? Algumas definições que a gente já conhece, né? A gente sabe que o sistema malha aberta, a gente costumou chamar ele, né, de GDS, HDS. Então, quando eu me refiro ao malha aberta, estou falando do GDS, HDS. E a gente tem também o sistema malha fechada. E aí sim, né, você tem que fazer a tua álgebra de blocos, né, em que o TDS é igual a GDS 1 mais K. Aqui eu não tenho K, né? Vamos supor que o K esteja dentro do G, né? GDS vezes o HDS, né? Para a gente saber, né, a gente avaliar a estabilidade do sistema, é claro que a gente vai ter que olhar aqui para o nosso denominador, né, do TDS. É por esse denominador que a gente sabe que o sistema é estável ou não. É isso que a gente analisa, né, para saber se o sistema vai ser estável ou não, né? O HDS e o GDS também, né? Então vamos começar pelo GDS. Ele geralmente é na forma de fração, né, em que ele tem um numerador do nosso GDS e o denominador do GDS. O H eu vou colocar da mesma forma. O HDS ele pode ser escrito como um numerador do H em função do S e um denominador do H também em função do S. Se eu estou escrevendo então dessa forma o numerador e o denominador, eu posso escrever então o denominador do meu TDS, né, os polos da minha função de transferência, como 1 mais GDS HDS igual a 0. Então, as raízes do meu 1 mais GDS HDS, né, são os polos do meu sistema malha fechada. As raízes, quero dizer, são os zeros dessa função, né? Esse 1 mais GDS HDS é uma função de transferência também, né? Que pode ter polos, que tem polos e zeros. Então, os zeros, né? Quando eu igualo ela a zero e calculo o valor do S para qual a função vai zerar, eu estou calculando, então, os polos da minha função de transferência, né? Como que eu ainda posso escrever esse 1 mais GDS HDS em função do numerador e o denominador do G e do H? Aqui eu vou ter um produto dos dois, né? E aqui o 1 vai estar somando, né? Então eu tenho 1 mais GDS HDS. Se eu for somar aqui, eu vou precisar tirar o mínimo múltiplo comum, né? Então eu vou encontrar a seguinte expressão, né? Que o DDS, o denominador do G de S vezes o denominador do HDS mais numerador do HDS que multiplica o numerador do G de S. Então, eu fiz a multiplicação e a soma. Isso aqui dividido
pelo denominador do G de S vezes o denominador do H de S. Tá? Essa é a minha expressão dos polos da minha função de transferência, né, do denominador da minha função de transferência, e é essa expressão que eu preciso avaliar, né, para saber se eu tenho sistema estável ou não. A gente tem a seguinte situação, né? Esse meu denominador, eles são os polos do meu sistema malha aberta, né? Eu vou chamar isso aqui então de malha aberta. São os polos do sistema malha aberta, tá? E eles são conhecidos. Então, como eu disse, a gente modelou o sistema, então a gente conhece onde que eles estão localizados, né? Então, os polos do sistema malha aberta são conhecidos e eles são, se a gente colocar dessa forma, não os polos do TDS, né? Eles são os polos, né, do 1 mais G de S, H de S. Então, os polos do 1 mais G de S, H de S, né, só separar, não são os polos da minha função de transferência, a gente conhece. Já essa expressão aqui no nosso numerador, como tem uma soma, né, a gente a princípio não conhece imediatamente. Você precisa fazer essa soma, vai encontrar ali um polinômio de geralmente uma ordem elevada, né? Se você tem ali terceira ordem em cima e embaixo, já vai ter sexta ordem, né? Então a gente a princípio não conhece, né? Só que essa expressão aqui no numerador são os zeros do 1 mais G de S, H de S, que também, né, os zeros do 1 mais G de S, H de S são polos do T de S, e o mais interessante é que a gente não conhece, então não são conhecidos. Então a gente não sabe onde que estão esses valores, né? A gente não sabe quem são os polos do T de S. Né? A gente não sabe quem são os zeros do 1 mais G de S, H de S. Mas vamos deixar primeiro claro essa afirmação, né? Que a gente sabe quem são os polos do 1 mais G de S, H de S, mas a gente não sabe quem são os zeros do 1 mais G de S, H de S, que por sua vez, né, são os polos do meu sistema malha fechada. Então, se eu souber quem são os zeros do 1 mais G de S, H de S, eu sei se o meu sistema é estável ou não. Mas a princípio a gente não sabe isso, né? Antes da gente continuar com esse critério da estabilidade, a gente vai apresentar um conceito importante, que é o mapeamento de funções. Mapeamento de funções, então a gente vai pegar uma função de transferência, uma função complexa, né, um f de s. A gente vai pegar um f de s igual s mais, vamos supor que ele tenha um zero e ele tenha um polo ali no semiplano da direita. A gente vai então pegar uma certa região no nosso plano complexo, vai pegar cada valor dessa região que a gente escolhe e vai substituir dentro do meu f de s. O resultado, né, vai gerar um outro contorno, né, que aí depende, que contorno resultante é esse, vai depender dos meus polos, dos meus zeros, da região que eu escolho, né, mas é o resultado do mapeamento, então, da minha função de transferência. É isso que a gente vai fazer agora na sequência. Deixa eu só fazer uma troca, eu vou fazer diferente para seguir o material que vocês vão ter ali no slide. Eu vou colocar o zero na direita e o polo na esquerda, né? Eu vou pegar aqui um plano complexo, eu vou copiar e colar esse plano complexo. Então vamos inserir outro plano complexo aqui. Cá, a posição meu 0,
e a posição do meu polo. Eu vou escolher uma região aqui aleatória do meu plano complexo, né? Mas de tal forma que ela envolva esse meu zero, né? E aí você vai pegar um sentido, né? Eu vou pegar aqui um ponto qualquer, eu vou chamar aqui de ponto Q, para ser o início aqui do meu mapeamento, e vou percorrer essa região nessa direção, né? Nesse sentido, no sentido horário, tá? Para eu calcular então, cada ponto, né? Para eu mapear esse meu contorno dentro da minha função, eu vou substituir esse ponto Q na minha função complexa e depois eu substituo ponto a ponto. Eu substituo o ponto Q, depois eu substituo esse outro ponto, depois esse, né? Completando o contorno. Então, ponto Q, se eu quiser saber o valor dele, né, eu tenho que calcular esse vetor, calculo esse vetor, né, faz aquela soma vetorial que a gente obteve, né, e vamos supor que o resultado aqui, a gente não está interessado por enquanto na forma exata, dê algo nesse ponto, né, e aqui eu chamo ponto Q'. E aí você começa a circular esse teu contorno, pegando todos os pontos dele, né, seria uma substituição assim contínua, né, discreta, né, pega todos os pontos. É claro que você não precisaria pegar todos para mapear, a gente está mais interessado na ideia, né. Então, à medida que você vai substituindo os pontos, você vai formando aqui uma figura, né, vamos supor que essa figura aqui dê algo parecido com isso, né. Então, o vetor resultante, né, se aqui eu chamar de V1 e aqui eu chamar de V2, né, o vetor resultante, que é esse aqui, eu vou chamar aqui de R, esse R, né, vai ser igual a sempre V2, que é o vetor do zero, dividido por V1, que é o vetor do polo. Então, se eu começo a percorrer o meu contorno nessa direção, tá, o resultado é um contorno nessa mesma direção, tá? E ele envolve aqui a origem, né? Importante depois a gente vai comentar a respeito de envolver ou não a origem, né? O que isso vai acarretar. Agora eu vou pegar uma outra região de mapeamento, né? Vou colocar aqui do lado. Vou pegar aqui um outro eixo. E vou colocar aqui desse outro lado. Vou marcar aqui de novo o meu polo, né, a mesma função que eu estou querendo, né, o meu zero. E vou pegar como região para mapear uma região aqui que envolva, né. Vamos só deixar bonitinho isso aqui, né. Vamos colocar aqui, ó, real, imaginário, real, imaginário. Esse aqui seria o meu plano S, né, o plano complexo, e esse aqui seria não é bem o plano S, né, porque a gente mapeou, seria um plano arbitrário, né, plano W, J, G, H, O, tá, chame como você quiser, mas não, só para deixar claro que não é o mesmo plano S, né, um outro plano, né, que você mapeou. De novo aqui eu vou ter o meu ponto Q, que é o ponto por onde eu começo o mapeamento, e eu vou percorrer esse contorno nessa direção, né, vou dar toda a volta e voltar para o meu ponto Q. Então eu tenho um vetor que aponta aqui para o ponto Q, o outro vetor lá do zero vai apontar para o ponto Q, né? Aí o vetor resultante é a mesma coisa, é o vetor do zero menos o vetor do polo, mas a figura que eu vou obter é algo mais ou menos dessa forma, né? Aqui, por exemplo, seria o meu ponto Q' estaria mais ou menos aqui, tá? Como esse contorno está envolvendo um polo, ele vai girar nessa direção, né? Eu estou percorrendo na direção horária, o resultado é um contorno na direção anti-horária, né? Porque o polo, a contribuição angular dele é sempre negativa, né? Então, por isso que a gente vai estar invertendo esse sentido
da rotação. Tá? Aqui a gente já consegue fazer duas conclusões assim interessantes, né? Se o meu contorno, esse meu contorno que eu escolhi, né? Vamos pegar o primeiro caso desse aqui, esse contorno aqui do ponto Q que envolve o zero. Sempre que o contorno envolver o zero, tá? O resultado é um contorno que envolve uma origem e ele gira no mesmo sentido do teu contorno. Então, se você está percorrendo o contorno na direção horária, o resultado vai obrigatoriamente envolver a origem e girar no sentido horário, né? Cada polo ou zero dentro do contorno, né, ele sofre uma variação na fase dele, né, se a gente for seguindo esse vetor, de 360 graus. Ele começa numa posição, gira e contorna em 360 graus. Já o que estiver fora do teu contorno, né, como esse caso desse polo aqui na primeira situação, ele tem uma variação líquida, por assim dizer, né, de 0 grau. Ele não sofre rotação. Ele aponta numa direção e depois volta para a mesma direção, né? Então ele começa, vamos supor, ele aumenta a fase dele em mais 90, depois menos 90, né? Se eu não tivesse um polo, se eu estivesse circulando apenas um zero, o resultado seria uma figura bem simétrica ali em relação com a mesma simetria, né, do meu contorno original na origem, né? Como eu vi um polo, ele é um pouquinho deslocado. Como eu tenho um polo junto, né? Já quando eu envolvo um polo, né? Agora eu não estou envolvendo zero, ele também vai envolver a origem, porém o sentido que ele vai girar, né, a minha figura resultante, né, no sentido contrário do que eu estou percorrendo, né? Se eu estou percorrendo meu contorno no sentido horário, o resultado é algo que gira no sentido anti-horário. Sempre que você envolver um polo, né, e um polo, um polo, né, não necessariamente um polo zero, né? Sempre que tiver um polo envolvido, você está girando no sentido anti-horário. O zero, né, nesse caso que eu tenho do contorno que eu envolvi o polo, ele tem uma variação ali de fase que é nula, né? Então ele não vai sofrer nenhuma rotação, tá? Mas ele vai envolver a origem e girar no sentido anti-horário. Né? Então, resumindo, envolver o polo, ele vai girar, vai envolver a origem e girar no sentido anti-horário. Envolver um zero, ele vai também estar em torno da origem, né, e girar no sentido horário, no mesmo sentido que você percorreu o teu contorno. Se por acaso, né, você tiver algo parecido com isso aqui, vamos tentar colocar uma outra configuração de contorno. Vou colocar aqui uma outra situação de contorno, né? Eu tenho aqui polo, zero, e agora meu contorno é algo aqui. Estou com uma configuração habilitada. Esse aqui vai ser o meu ponto Q', tá? E ele vai girar nesse sentido. Então eu vou ter aqui o primeiro vetor, o segundo vetor, né? O resultado do contorno talvez dê algo parecido com isso, né? Então aqui estaria o meu ponto Q e o meu vetor resultante, né? Então deixa eu só colocar de novo aqui sigma j ômega como a fase do zero, aparentemente ela é maior do que a fase do polo, né? O sentido de giro do polo vai se manter. Mas aqui o sentido de giro a gente já comenta. Tá? Então percebe que agora o contorno não envolveu nem polo nem zero. Por consequência, o teu mapeamento ele não vai envolver a origem. Tá? Uma outra configuração que eu posso ter é a seguinte.
Antes da gente... Bom, vamos continuar dessa forma, acho que vai ficar mais fácil de explicar isso, né? O que eu estou querendo, sem dar spoiler do que eu vou falar, né? Então a gente tem agora essa configuração aqui. Tá? Configuração bonitinha, beleza? De novo, você escolheu aqui uma figura qualquer. Vamos escolher aqui uma região qualquer. A princípio você não sabe se está envolvendo polo ou zero, tá? Eu não estou mais tratando do FDS, estou tratando de uma situação qualquer. O resultado desse mapeamento é algo mais ou menos assim. Então esse aqui é o meu vetor até o ponto... por enquanto eu não tenho esse vetor, porque eu preciso saber onde está o polo e zero, né? Esse aqui então é o meu ponto Q' mapeado. Ele está aqui. Então perceba que eu estou percorrendo nessa direção, estou percorrendo aqui nessa direção. O meu mapeamento resultante, tá? Ele não envolveu a origem. Então a gente viu, sempre que ele tem polo, ele vai envolver a origem e girar no sentido anti-horário. Sempre que ele tem zero, ele vai envolver a origem e girar no sentido horário. Tá? Essa figura que eu acabei de desenhar, a gente não sabe onde estão os polos e zeros. O que a gente tem é o mapeamento resultante. Então é correto afirmar que não tem nenhum polo, nenhum zero no meu contorno? Pelo que a gente viu até agora, poderia ser correto, né? Pode ser correto. Na verdade, a afirmação de que não tem nenhum polo e nenhum zero, ela acaba sendo... pode levar a gente a uma interpretação errada, né? Porque eu posso ter a seguinte configuração, eu posso ter um zero e também posso ter um polo. Tá? O que isso vai ter como resultado no meu mapeamento? O polo vai sofrer uma rotação completa, o zero vai sofrer uma rotação completa, só que como cada um gira numa direção, né, a figura resultante acaba não envolvendo a origem devido à rotação desses dois polos envolvidos. Então, na verdade, se ele vai envolver a origem e girar no sentido horário ou no sentido anti-horário, depende da quantidade de polos e zeros que eu tenho envolvido. Se ele tiver dois polos e um zero, ele vai envolver a origem e vai dar a volta no sentido anti-horário, né? Porque eu tenho dois polos e um zero. O que diz para a gente a quantidade de voltas que ele dá em torno da origem, né, é a diferença entre polos e zeros que eu tenho, né? Se eu tivesse ali... se eu tivesse mais um sistema aqui com mais um polo, então fatalmente ele envolveria a origem, tá? Eu vou fazer com uma outra cor para não confundir com essa primeira figura. Então ele iria envolver a origem, tá? E iria ainda girar no sentido anti-horário. Né? Se eu coloco mais um polo, mais um zero, aí ele não vai envolver a origem. Se eu coloco um outro zero, ele vai envolver a origem e agora girar no sentido horário. Tá? E o que acontece se eu tivesse um sistema com... pegar um sistema qualquer... Vamos pegar um sistema qualquer aqui. Sistema qualquer, tá? Não é necessariamente HLFDS. Sigma. J ômega. Sigma e aqui também J ômega. Eu tenho dois polos. Vou pegar dois polos aqui complexos. O contorno que eu tenho é esse aqui, ó. Tá? Ele vai envolver a origem, né? A gente já discutiu essa questão de envolver a origem. Só que como você agora tem dois polos, cada polo vai ter uma rotação completa. Então, o teu gráfico resultante pode ser algo parecido com isso. Ele pode vir aqui.
e voltar para cá. Tá? Então ele vai estar tendo uma rotação nesse sentido. E veja que ele girou para cá, girou para cá, aqui, e ele volta então até o ponto de partida. Então ele dá 2 voltas em torno da origem. Então se eu tenho 2 polos, 2 zeros, enfim, a quantidade de polos ou zeros, né, a quantidade de polos que eu tenho ali, é quantas voltas ele vai dar no sentido anti-horário. Mesma coisa, a quantidade de zeros é a quantidade de volta que ele vai dar no sentido anti-horário. Né? Então, se eu tenho 2 polos a mais do que zeros, ele vai dar 2 voltas em torno da origem no sentido anti-horário. Se essa situação fosse inversa, se eu tivesse zeros ao invés de polos, ele daria 2 voltas na origem, só que no mesmo sentido, né, do meu contorno, né? Se eu estou fazendo contorno aqui no sentido horário. Então perceba que a gente consegue saber pela quantidade de voltas, né? Vamos colocar assim, pelo número de voltas em torno da origem, a gente sabe quantos polos a mais, né? Ou melhor, a gente sabe, vou colocar de uma forma mais bonita, a gente sabemos a diferença de polos e zeros no contorno, ok? Então a gente sabe qual é a diferença de polos e zeros que estão ali dentro do contorno, né? Porque se ele e ainda, né, em função da direção da volta. Então se você deu 2 voltas no sentido horário, você sabe que ali dentro do contorno você tem 2 polos a mais do que zeros. Se você deu uma volta no sentido anti-horário, você sabe que dentro do contorno você tem um polo a mais do que zeros. Perfeito? Então isso aqui vai ser importante na hora da gente escrever o critério da estabilidade de Nyquist, tá? A quantidade de voltas que ele dá e, além de tudo, o sentido delas, diz pra gente quantos polos, qual que é a diferença entre polos e zeros que eu tenho, né? Se ele deu volta no sentido, se o teu contorno envolveu a origem, então dentro do contorno que você traçou, ali dentro tinha um polo ou um zero a mais, né? Agora, se essa volta foi no sentido horário, né, você vai saber que tem um zero a mais do que polos. Pode ter 1 milhão de polos, 1 milhão e 1 de zeros, ele vai dar uma volta, né? A mesma coisa vale para os zeros também. Vamos pegar então uma função agora um pouco mais complexa, tá? Com a combinação aí de vários polos e zeros, né? Vamos pegar aqui um outro exemplo de contorno. Tá, então nesse contorno, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar meu plano complexo aqui. E aqui eu vou traçar aqui eu vou traçar o resultante. Eu vou estar com a seguinte configuração, né? Aqui eu troquei a cor sem querer. Então eu tenho a seguinte configuração. Eu tenho 2 zeros complexos e eu tenho um polo real. Tenho 2 polos aqui do lado de fora. E o contorno que eu estou analisando
é esse aqui. Meu ponto Q. Então, para eu saber o módulo do ponto Q, né, aí você tem que traçar vários vetores até o ponto Q para você poder encontrar o módulo, né? Mesma coisa a fase, né? Fazer o somatório de fases aí de polos e zeros. Eu vou percorrer esse meu contorno Q nesse sentido, né? Nessa direção. Como que ficaria, né? Primeiro, a cara do meu gráfico resultante? Primeiro, ele vai envolver a origem, porque eu tenho aqui dentro do contorno 2 zeros e um polo. Então, ele vai envolver a origem e girar ainda no sentido horário, que é o mesmo sentido do meu contorno. Então, ele vai ter alguma coisa parecida com isso aqui. Né? Aqui poderia estar meu ponto Q', né? E eu vou girar, então, nessa direção. Então, ele envolveu a origem, ele deu uma volta e ainda essa volta foi no sentido anti-horário. Tá? Então, esse aqui é um mapeamento de uma função f de s qualquer. Tá? Então, uma volta no sentido horário, porque eu tenho 2 zeros e um polo, tá? Então sobrou ali uma diferença de 1. E envolver a origem, né? Porque aqui dentro tem, né, um polo e zero. Eu vou escrever a seguinte... Então eu posso escrever a seguinte expressão, ó. N é igual a P menos Z. Eu vou chamar N... Tá, eu vou chamar então N como número de voltas no sentido anti-horário. No caso, como a volta foi no sentido horário, né, então esse meu N vale menos 1, certo? Eu vou chamar de P o número de polos no contorno. E eu vou chamar de Z o número de zeros dentro do meu volta menos 1 no sentido anti-horário. Quantos polos eu tenho aqui dentro? 1. Aí se eu quisesse saber quantos zeros eu tenho dentro do contorno, né, vamos supor que eu não tenho essa informação, aí você pode olhar o número de voltas, conhecendo a posição dos polos, então você vai chegar, né, a uma expressão que Z tem que ser igual a 2, né, para poder fechar a conta da quantidade de polos com a quantidade de zeros e a quantidade de voltas que o teu sistema dá, né? Então vamos agora expandir um pouco mais essa ideia, né? Se eu estou querendo saber a respeito da estabilidade de um sistema de controle, eu posso saber se eu tenho algum polo, né, dentro de uma região que eu não quero, pela quantidade e pela direção das voltas, né, que o meu contorno vai dar, né? Então eu poderia expandir, né? O que eu estou interessado em saber? Qual é o contorno que eu quero analisar? Eu quero saber se tem polo no semiplano da direita. Então o contorno que você analisa, né, é todo o semiplano da direita, né? Começando lá do menos infinito do ômega até infinito, dando toda a volta do eixo J ômega positivo. Então pegando essa região de contorno, tá? E substituindo na função de transferência, o resultado desse gráfico é o que a gente chama do diagrama de Nyquist. Então, o mapeamento de todo o semiplano da direita é o famoso diagrama de Nyquist. Tá? Antes da gente continuar, vamos só até agora tentar escrever de uma outra maneira, né? Escrever então de uma outra maneira, né, essa nossa expressão. Então vamos supor que esse f de s, tá, o f de s que você tem, que você estava mapeando, né, naquela figura que eu tenho, ele vale 1 mais g de s h de s, né? Ou seja, ele é o denominador da função
do sistema, vamos colocar assim, né? Do sistema malha fechada, né? O nosso famoso TDS. Então a gente está pegando, né, partindo desse princípio que vale 1 mais G de S H de S. Se a gente lembrar, então, que 1 mais G de S H de S, ele vale o denominador do G vezes o denominador do H, mais numerador do G, numerador do H, dividido pelo denominador do H, denominador do G. Tá? O que então a gente sabe? Né? A gente sabe, né, se você tivesse como resultado o mapeamento dessa expressão, a gente já discutiu que esse denominador do G e denominador do H você conhece. Você sabe quem eles são. Tá? E quem que são eles? São os polos do G de S H de S. Então você conhece essa expressão. Essa expressão, tá? Você não conhece. Tranquilo? Até aqui tudo bem? Você não conhece você não conhece os valores, né, dos zeros dessa função, né? Lembrando que os zeros dessa expressão, eles são os polos do T de S. E os polos dessa expressão são polos do G vezes o H, né, que é do nosso malha aberta, a gente conhece. Para o sistema ser estável, né, a gente vai poder expandir aqui o nosso contorno, tá? Então vamos colocar aqui uma outra forma um outro gráfico aqui com outro contorno. Tá? Que nem eu falei, a gente vai mapear uma região de interesse. Então a gente vai pegar como mapeamento vou fazer até com uma linha mais grossa, todo o eixo J ômega aqui, todo o eixo real, desculpe, todo o semiplano da direita. Então a gente vai pegar tudo isso daqui como resultado, como região de interesse para mapeamento, né? Esse contorno aqui seria todo o semiplano da direita. Então aqui é infinito, esse ponto aqui, por exemplo, é infinito, tá? E a gente vai observar como que está a nossa figura, né? Se a gente tiver uma figura, por exemplo, dessa forma, tá? Um mapeamento que deu como resultado uma volta nessa direção, então ele deu 2 voltas em torno da origem. Para a gente saber se tem polo do sistema malha fechada, a gente tem que saber primeiro, né, onde que estão os polos no sistema malha aberta. Supondo que o meu sistema malha aberta tem essas 2 configurações de polos, e o resultado do mapeamento a esse gráfico da direita, o que a gente pode concluir? Ele deu 2 voltas no sentido anti-horário. Como eu não tenho nenhum polo do meu sistema malha aberta aqui dentro, tá? Todos os polos do meu sistema malha aberta estão fora do meu contorno, não era esperado que ele desse uma figura desse jeito para um sistema estável. Então significa que algum desses elementos aqui do denominador do G, denominador do H, mais numerador do G vezes numerador do H, estão aqui dentro desse meu contorno.
Se eles estão aqui dentro desse meu contorno, significa que os polos do meu sistema a malha fechada, TDS, estão aqui no semiplano da direita. Então, meu sistema vai ser instável. Confere? Tá? A gente não sabe, a princípio, onde que eles estão. A única coisa que a gente tem certeza é desse meu denominador do GDS vezes HDS. Como eu sei onde eles estão, eu não sei onde é que estão os outros, os zeros do meu sistema, do meu 1 mais GDS e HDS, que são os polos do meu malha fechada, a gente tem como saber de antemão quantas voltas ele vai dar em torno da origem. Né? Então vamos pegar nessa situação. Eu conheço, de novo, aquela conta, né? N, P, menos Z. Quantas voltas que ele deu no sentido anti-horário? Ele deu menos 2 voltas. Quantos polos aqui dentro do contorno eu tenho? Eu não tenho nenhum polo dentro do contorno, meus polos estão fora do contorno. Quantos os zeros aqui dentro do contorno que eu tenho são, né, na realidade, os polos do meu sistema malha fechada. Então a gente acabou de mostrar, né, que os zeros do 1 mais GDS e HDS são os polos do sistema malha fechada. Então esse Z, na verdade, que eu estou calculando aqui nessa minha conta, são os polos do meu sistema malha fechada. Então aqui nesse caso, eu teria Z igual a 2, ou seja, eu teria 2 zeros, 2 polos, é fácil confundir, 2 polos no semiplano da direita. Tá? Então a gente pode expandir a ideia da seguinte maneira, né? Se a função que você está mapeando, né, f de s igual a 1 mais g de s h de s, tá? Então aquela nossa conta n menos p, n igual a p menos z, acaba sendo a seguinte expressão, né? Esse meu n, então ele continua sendo o número de voltas, né, do teu contorno, no sentido anti-horário. O P, partindo agora que a gente mapeou todo o semiplano da direita, né, são os polos, a malha aberta dentro do contorno. Vamos colocar contorno, vamos ver se coube, né? Então, quem é o Z? O Z é aqui eu vou colocar como hashtag, é o número, né? Então, Z é o número de polos, malha fechada no contorno. Então, para o sistema ser estável, né? Perceba que agora a gente já sabe, né? O que o sistema precisa para ser estável. Para ele ser estável, esse Z, essa conta aqui do Z tem que dar 0, né? Então é interessante agora, a gente já consegue saber a estabilidade do sistema com esse mapeamento. Tá? O sistema tem que esse Z, né, ele tem que ser 0, né? Veja que aqui ele deu 2 voltas aqui no sentido horário, né? Então ele está com menos 2 voltas. Para que o sistema seja estável, esse Z tivesse que ser igual a 0, né, eu teria que ter pelo menos aqui, ó, 2 polos aqui dentro do meu sistema malha aberta, né? Esses polos que estão marcando do meu sistema malha aberta. Porque daí sim essa conta daria 0, né? Porque você teria a seguinte conta: quantas voltas eu dei em torno da origem? Quantas voltas no sentido anti-horário eu dei em torno da origem? Menos 2, né? Então menos 2 voltas. Quantos polos que eu tenho aqui dentro do sistema malha aberta? 2. Qual que seria o valor do Z, então? Z igual a 0, ou seja, meu sistema malha fechada não teria nenhum polo no sistema da direita, no semiplano da direita, né? Isso aqui não importa, né? Porque aqui é uma malha aberta, o que importa é a minha malha fechada, esses dois aqui que eu acabei de marcar, né? O importante é que esse Z dê igual a 0. Então, se você mapear o 1 mais G de S e H de S, você consegue concluir a respeito da estabilidade do sistema. Isso aqui é importante, né? A gente está quase chegando aqui no critério da estabilidade de Nyquist. Bom, qual que é a diferença agora, né? Vamos partir do outro princípio. Qual que é a diferença
entre mapear o 1 mais G de S, H de S, e mapear o G de S, H de S. Qual que seria a diferença desses dois termos, né? Porque é aquilo que a gente está batendo na tecla, né? A configuração do 1 mais G de S, H de S a gente não conhece, né? Aquela soma que ele parece, a gente faz com que a gente não conheça a princípio onde que estão os polos do sistema malha fechada. Então a gente não conhece um G de S, H de S. Mas o G de S vezes o H de S, esse produto dos dois, a gente conhece, porque, né, novamente, você modelou o sistema, você projetou os filtros, você projetou o teu... você sabe, né, ou você modelou, né, de alguma forma o teu sistema de instrumentação, que seria o teu H de S, né? Então você conhece. Qual que seria a diferença, então, entre os dois? Bom, se a gente está interessado nos polos do sistema, a gente tem o 1 mais G de S, H de S igual a 0. Então, isolando essa expressão, esse nosso G de S, H de S, a gente tem que G de S, H de S é igual a menos 1. Então, o resultado de você mapear o G de S vezes H de S e o 1 mais G de S, H de S é que todo o teu gráfico ele vai estar deslocado para o menos 1. Então, ao invés de você contar quantas voltas ele está dando em torno da origem, né, essa nossa origem agora ela foi deslocada para o menos 1. Então, a gente acaba contando o número de voltas em torno do menos 1, tá? Então, você já sabe quem é o G de S, H de S. Você faz o mapeamento do G de S, H de S, porque você conhece, e conta as voltas que ele dá em torno do menos 1 e verifica, né, se o teu sistema malha aberta tem ou não polo no semiplano da direita, tá? Então, a gente já consegue escrever um enunciado aqui para o critério de estabilidade de Nyquist, né? Qual que seria o critério, então, da estabilidade de Nyquist, né? Deixa eu só baixar aqui essa tela. Vou colocar aqui como texto. Se o contorno que envolve todo o semiplano da direita, então começando lá do menos infinito até infinito, ele for mapeado no sistema, vamos colocar aqui malha aberta, né? Então no sistema G de S, H de S, então o número do sistema, a malha fechada, está quase acabando, dentro do contorno, ou seja, no semiplano da direita, então dentro do contorno. Aqui a gente vai chamar então isso aqui de Z, né? Então o número de polos do sistema malha fechada dentro do contorno, ele é dado da seguinte maneira. Z é igual a P menos N. Vou deixar aqui o enunciado inteiro, né? Bom, quem que é Z? A gente já definiu então Z. Quem é o P e quem é o N? Então Z é o número de polos no semiplano da direita do sistema malha fechada. P é o número de polos no semiplano da esquerda do malha aberta, tá? Então a gente está falando aqui do
G de S, H de S. E o N, então, é o número de voltas no sentido anti-horário em... Lembra que era em torno da origem, né? Já que a gente vai mapear o G de S e H de S, né? Em torno do menos 1. Então, para o sistema ser estável, tá? Para ser estável, Z tem que ser igual a 0. Opa. Então, se Z for igual a 0, então o teu sistema ele vai ser estável. Se Z for 1, 2, 3, 5, aí você vai ter um sistema instável, né? Então a gente já, por esse mapeamento, por essa expressão, a gente consegue então saber, né, se o sistema é estável ou não, pela quantidade de voltas ali que ele dá em torno do menos 1, né? Então, e esse mapeamento que eu exemplifiquei aqui, né? Esse mapeamento aqui de todo o semiplano da direita, é isso que a gente chama de diagrama de Nyquist, certo? Então, o que a gente faz? Né? Primeiro, a gente pega o teu sistema malha aberta, G de S, H de S, mapeia essa função, né, utilizando todo o semiplano da direita, faz o diagrama de Nyquist e verifica quantas voltas, né, que ele está dando em torno do menos 1. Vamos dar aqui um exemplo, né, de sistema estável e sistema instável, né? Vamos pegar aqui uma figura qualquer, né? Eu vou colocar aqui esse eixo e vou colocar um segundo eixo agora para plotar o gráfico. Aqui eu tenho, então, sigma. Aqui eu vou ter o J ômega. Aqui eu vou ter o sigma. Aqui eu também tenho o J ômega. Eu tenho aqui 3 polos. 1, 2, 3 e 2 zeros. Então, esses polos e zeros que eu estou marcando, né, são... Então, o X e o bola são polos e zeros do G de S e H de S. A gente está mapeando malha aberta, né? A região então, de interesse do meu mapeamento é toda essa que eu vou marcar aqui, né? Todo o semiplano da direita, começando lá do menos infinito até o infinito, né? Então esse valor aqui é infinito, positivo, aqui é menos infinito, menos j ômega infinito, esse ponto também é infinito, né? E a gente vai mapear então nessa direção, nesse sentido. Então a gente começa subindo, vem nessa direção, volta aqui e entra aqui novamente. O resultado desse mapeamento, né? Pode ser uma figura mais ou menos nessa direção. Então ele veio para cá, para cá, para cá, volta e volta para lá. Então o meu menos 1 ele está aqui, né, nessa direção. Então veja que o contorno não passou dentro, não envolveu o menos 1, né, não deu nenhuma volta no menos 1. Então nesse caso, o Z que eu vou calcular é o seguinte: quantos polos eu tenho dentro do contorno malha aberta? No marquinho não tem nenhum polo malha aberta, todos estão no semiplano da esquerda, então o meu P vale 0. Quantas voltas eu dei em torno do menos 1? 0. Tá? Então aqui Z igual a 0. Esse sistema, né, ele vai ser estável a malha fechada. Um sistema com essa configuração de polos e zeros
vai ser estável a malha fechada. Um outro exemplo, né, se a gente puder, vamos desenhar aqui um outro exemplo. Vou colocar como preto. Vou colocar o segundo eixo aqui. Eu tenho 2 polos, 3 polos e 2 zeros. Esse é o minha região de contorno, né? Todo semiplano da direita, desde o menos infinito até mais infinito, né? Vamos colocar aqui meu professor de cálculo tirava nota se você não colocasse a setinha no eixo quando você fazer um gráfico, né? Acho que todo mundo tira nota. Então, eu vou mapear nessa direção, nessa direção. Veja que aqui já é interessante, né? Você tem 2 zeros, né, dentro do contorno. Então, ele vai dar 2 voltas no sentido... Espera-se que ele dê 2 voltas no sentido anti-horário, né? Mesmo sendo no sentido anti-horário, porque eu estou circulando, né, na mesma direção do meu contorno. Então, ele vai fazer alguma figura parecida com isso aqui. Ele vai entrar aqui. E vai... Estou errando. Vamos fazer uma figura mais... Vou fazer mais simples, então, né? Vamos fazer essa volta aqui. Aqui ficaria mais perto do que de fato é. Depois a gente vai aprender a traçar esse. Então ele vem para cá, para cá, para cá, para cá. É o nosso menos 1, né? É claro que aqui é só um exemplo para ilustrar, né? Aqui eu tenho menos 1. Não está ainda calculando nada, né? A gente está só exemplificando aí algumas configurações que podem ter, né? Então, nesse caso, eu quero saber o valor do Z, eu quero saber quantos polos a malha fechada eu tenho dentro do contorno, então, quantos polos da malha fechada que eu vou ter dentro no semiplano da direita. Quantas voltas que eu dei... Desculpe, quantos polos eu tenho dentro do contorno primeiro, né? Que é P menos N. Tá, então, quantos polos eu tenho dentro do contorno? A malha aberta, eu não tenho nenhum, eu tenho 2 zeros, né? Polo eu não tenho nenhum, então é 0. Menos, quantas voltas eu dei em torno do menos 1? Ele foi por aqui, passou uma vez, foi até ali perto da origem, perto do zero, e passou de novo. Tá? Só que menos 2, porque volta no sentido anti-horário, então ele deu 2 no horário. Então, menos 2. Logo, né, Z igual a 2, eu tenho 2 polos no semiplano da direita quando eu fizer o meu equivalente malha fechada, né? Portanto, esse sistema aqui ele é instável. Então, o critério da estabilidade de Nyquist é esse, né? Se você fizer um mapeamento, pegar a região de mapear todo o semiplano da direita no teu sistema malha aberta, e então o resultado desse mapeamento, tá? Ele vai te dizer quantos polos você tem a malha fechada no semiplano da direita, né? E Z é igual a P menos N, né? Z vai ser o número de polos, que é o que você está interessado em saber, a malha fechada, né? P também é polo, só que malha aberta, né? Polo, malha aberta não interessa. Ele influencia, claro, né? Mas não interessa para a gente saber onde está o polo malha aberta, interessa para a gente saber o polo malha fechada, né? E o N é o número de voltas em torno do menos 1, né? No sentido anti-horário. Aí vem aquela questão do sinal, né? Para ele ser estável, essa conta, esse meu Z, ele tem que ser igual a 0, tá? Para ele ser estável. Então esse é o critério de estabilidade de Nyquist. O que a gente vai fazer na sequência é esboçar esse diagrama, né, para algumas aí configurações de polos e zeros, tá? Verificar então esboçar, né, fazer alguns exemplos, né, mostrar como que eu faço aí matematicamente para saber se o sistema é estável ou não, como que eu faço então
esse esboço, aí algumas configurações, se eu tiver polo na origem, por exemplo, né, se eu tiver polo sobre eixo J-ômega, muda um pouquinho a forma da gente fazer esse contorno, né? Mas a ideia é que a hora que a gente trabalha o esboço desse diagrama e usando o critério da estabilidade que a gente classifique sistemas aí como estáveis ou não, né? Depois a gente vai encontrar qual que é o ganho máximo para a estabilidade de um sistema, tá ok? Então a gente para por aqui. No próximo vídeo a gente continua então com exemplos de esboço do diagrama de Nyquist.